E é no livro de Apocalipse que nos é revelado, né, o plano de Deus, que começou lá no princípio. Depois veio a queda do homem, Deus prepara um plano, executa um plano para restaurar todas as coisas. Capítulo 21 de Apocalipse vai dizer do novo céu e da nova terra. E no capítulo 22, versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus. Disse-me ainda o anjo dizendo a João, nessa revelação que ele recebeu da parte de Deus: não cedes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue a prática da imundície, o justo continua na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ok? Então vai dizer que ele está vindo sem demora. Ok? É a história de Apocalipse. 7 vezes ele conta a história com aquelas figuras, com aquela linguagem apocalíptica, né? Aquelas figuras do dragão, né? Um novo céu, anjos, trombetas. Os estudiosos vão dizer que Apocalipse está contando 7 vezes a história do começo ao fim, do início ao término. Ele está contando a história do plano de Deus, salvando, restaurando, criando, salvando, restaurando o homem que caiu no pecado, e agora ele está refazendo, recriando todas as coisas, para que então possamos viver com ele plenamente por toda a eternidade. Então, o nosso intuito aqui, sobretudo, é percebermos essa história e vermos o que essa história tem a ver conosco no presente tempo, e como é que nós podemos apressar, e como nós devemos viver à luz daquilo que ainda há de se revelar, ou de se cumprir a nós. Ok? Então o meu intuito, queridos, sem dúvida alguma é este: que nós possamos crescer na graça e no conhecimento para hoje, e não simplesmente para o futuro vindouro. Ok? E o versículo 11 que nós acabamos de ler, o propósito é esse aqui mesmo. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 22. O meu intuito é este: que aqueles que creem sejam fortalecidos e se mantenham firmes nesta crença. E aqueles que duvidam, a minha esperança é que eles venham a crer. Mas Apocalipse vai dizer, meu irmão, que nós temos 2 tipos de pessoas aqui, nesse versículo: os que creem e vivem à luz desta crença, e os que não creem. E por não crerem também vivem à luz desta descrença. Mas que nós não sejamos os descrentes. Ok? Nós não sejamos esse grupo que está fazendo injustiça, porque é injusto, e ele então diz que deve continuar a sua injustiça. Que nós não sejamos o imundo para permanecermos na imundície. Pelo contrário, ele vai dizer que aquele que é justo, e nós sabemos que justo é apenas Cristo, e todo aquele que ele justifica por meio da fé nele. Então nós somos parte desse povo justificado, e somos justos porque Cristo nos justifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado. Então nós podemos nos apropriar desta verdade. Então o justo continue a praticar a justiça. Ok? Então o nosso intuito ao estudarmos a profecia, ao estudarmos o que a Bíblia diz em relação ao futuro, é que nós, os que fomos justificados pela fé, alcançados pela graça, possamos viver à luz dessa revelação, praticando a justiça no tempo presente. É assim que Deus espera encontrar o seu povo. Aquele que é justo, pratique a justiça, e o que é santo, continue a santificar-se, porque o Senhor vem e Ele está voltando. Amém, queridos? Que nós possamos crescer nesse intuito. O meu intuito é esse: é fazer você crescer, é fazer você se apegar e se dedicar mais às coisas de Deus. Se esse não for o nosso objetivo aqui, se esse não é o teu objetivo acerca das coisas por vir, então, querido, nós estaremos perdendo tempo. O nosso intuito é que o justo se torne mais justo, pratique mais justiça, o santo se torne mais santo, viva mais em santidade. E eu creio que à luz daquilo que a palavra de Deus diz acerca dessas coisas, nós podemos nos aperfeiçoar e sermos aperfeiçoados por Deus. Amém? Mas, queridos, a Bíblia, como eu disse, ela fala do princípio ao fim acerca destas coisas. A Bíblia não é o livro apenas de Apocalipse,
ou algumas pinceladas de Tessalonicenses, ou apenas algumas coisas de Daniel, mas de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim, a Bíblia fala acerca das coisas que hão de ser. E a promessa começa lá, em Gênesis 3, versículo de número 15. Esta é a expectativa que permeava todo o Antigo Testamento. Ela começa com uma simples semente, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus faz uma promessa ao criar o mundo, que Ele cria de forma plena, perfeita, santa, justa, reta, que reflete o seu caráter, coloca o homem, o ápice da sua criação, né? A cereja no bolo, vamos dizer assim, de toda a criação, né? Ele põe lá o homem nesse jardim, o homem cai, peca contra Deus, mas já Deus ali mostra que existe um plano, revela que existe um plano. Nós hoje temos a amplitude da revelação, mas eu gostaria de andar com você aos pouquinhos. Hoje nós entendemos que essa semente da mulher é aquele que haveria de vir, que nasceu da Virgem Maria, o Cristo Senhor, o Redentor, o Filho de Deus. Mas vamos ver um pouquinho essa expectativa desse plano sendo executado ao longo do Antigo Testamento, tá bom? Então aqui primeiro, a primeira coisa que se destaca no capítulo 3, versículo 15, que o Senhor, dirigindo-se à serpente, vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e a serpente, ou o descendente da serpente, lhe ferirá o calcanhar. Nós não sabemos quem é a serpente ainda aqui em Gênesis. Hoje, pela revelação que nós já temos, sabemos que Apocalipse nos revela quem é a serpente, a antiga serpente, que é Satanás. Então, Deus está mostrando o plano. Um dia, eu vou restaurar todas as coisas. Ainda que essa restauração não está aqui evidente, quando nós só ficamos com o texto de 3,15. É apenas uma promessa. Vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ok? Então há uma expectativa. E essa expectativa foi sendo desenvolvida ao longo do Antigo Testamento. A expectativa de um Redentor. A expectativa que viria alguém que nele seria aquele que daria fim àquela artimanha que o inimigo havia lhe causado. Estaria cessando, sanando, esmagando a cabeça do inimigo e restaurando aquilo que se perdeu. Porque o que se perdeu lá no Jardim do Éden? O que o homem perdeu lá no Jardim do Éden? A comunhão com Deus. E esta é a pior morte que podemos sofrer. A quebra de comunhão com Deus. É vivermos eternamente separados com Deus. E foi isso que aconteceu quando o homem peca, quando o homem cai em pecado. Mas Deus então faz uma promessa, que Ele vai dar, ou vai vir um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E isso perdeu todo o Antigo Testamento. Mas nós ainda não sabemos. Mas a Bíblia, ela continua apontando e revelando a nós o que inclui na vida desse descendente da mulher. Se você perceber comigo, a Bíblia fala sobre a esperança que esse descendente trará para todas as nações da terra, porque Deus faz uma promessa a Abraão, e em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, todas as famílias da terra iriam desfrutar da comunhão com Deus, por causa daquilo que Abraão havia realizado. Então nós vemos que Deus tem um descendente, esse descendente agora vai vir por meio da família de Abraão, ok? Né? É um descendente da mulher, nós não sabíamos ainda quem era, agora já definiu, né, um povo, Abraão sendo ele, né, o pai da grande multidão, que depois vai desabar, vai culminar na vida de Israel, porque você sabe, né, que Abraão, Isaac e Jacó, que Jacó depois vira, né, Israel, quando entra naquela briga com Deus, né, segura o anjo, não deixa o anjo ir, né, o anjo mexe ali na sua coxa, ele fica manco de uma coxa,
mas porque ele tem lutado, o Senhor muda o seu nome, não é isso? Né? Então o Senhor muda o seu caráter, muda a sua história, dá a ele o nome de Israel, ok? E Deus está fazendo uma aliança com esse povo. Então Deus fala, vai vir um descendente, essa semente da mulher vai vir da linhagem de Abraão, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Em Israel, nós sabemos que tem 12 tribos, o Senhor escolhe uma tribo, fica lá registrado no capítulo 49, veja comigo lá, capítulo 49. Versículo de número 9. Diz assim: Judá é o leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, que o despertará. Quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então Deus faz uma promessa: vai vir um descendente da mulher, vai esmagar a serpente, a cabeça da serpente. Esse descendente é filho de Abraão, da tribo de Judá, como nós vemos aqui, é aquele que vai herdar o reino, né? O leão da tribo de Judá. E a história continua sendo, né, desenrolada. Você vai ver esse descendente da mulher alcançando promessas, um reinado no meio de Davi, se tornando um grande profeta que Moisés prometeu. Isaías vai dizer que ele não apenas herdará a honra, a grandeza do reino, vai ser também um servo sofredor. Você vai ver que este descendente da mulher vai ser, irmão, o cumprimento escatológico de toda a expectativa, restabelecendo o reino a Israel. Porque você sabe que Israel, o povo de Deus, quebra a aliança com Deus, rompe com a aliança com Deus e é levado ao cativeiro. Mas Deus faz promessas àquele povo, que um dia o Senhor, né, restauraria todas as coisas, e Ele faria isso por meio desse descendente, por meio daquele que se assentaria no trono de Davi. Mas antes de nós avançarmos, era necessário, eu preciso voltar um pouquinho, porque nós estamos falando sobre escatologia, mas o que é escatologia, né? Qual é a ideia da escatologia? Escatologia nada mais é, meu irmão, do que o ajuntamento de duas palavras, ok? Escato, que significa fim, e logia, que significa estudo. Então a ideia, né, de escatologia aqui para nós, né, dando um passo para trás, eu já avancei até muito naquilo que eu deveria falar, a título de introdução. Escatologia é, uma definição, é como a disciplina que estuda, é a disciplina que estuda os acontecimentos referentes ao fim dos tempos e a consumação deste plano que Deus estabeleceu para este mundo, ok? Então, é a disciplina que estuda, né, os acontecimentos do fim, a consumação do plano de Deus em relação ao mundo que nós estamos vivenciando, inseridos, ok? Começa lá com a criação, passa pela queda, passa pelas promessas, vem Cristo, e ele então, né, é o cumprimento da grande maioria das profecias do Antigo Testamento, mas há ainda expectativas do mundo vindouro, de coisas que ainda não aconteceram, ok? Por que nós devemos estudar essas coisas? Viu que estou dando um passo para trás, né? Já estava avançando um monte, agora estou reconstruindo de novo o nosso pensamento, tá bom? Por que nós devemos estudar estas coisas? Por que esse assunto é um assunto que vale a pena nós nos debruçarmos e nos gastarmos, né, para compreendermos? Sem dúvida nenhuma, irmão, assim como havia uma expectativa, uma esperança para o povo de Deus na antiga aliança, também há uma esperança revelada e deve ser nutrida a nós no Novo Testamento em relação às coisas que ainda hão de se cumprir. E aqui, queridos, eu vejo a grande sacada para nós hoje.
nós temos infelizmente perdido a expectativa do mundo vindouro. Nós temos perdido a esperança daquilo que há de ser logo ali, depois da curva. Nós estamos preocupados muitas vezes apenas com o aqui e com o agora. Nós estamos apenas preocupados com esta vida, com as coisas desta vida. E isto, muitas vezes, é oriundo sim do nosso coração, que é inclinado para este mundo, mas também é a razão de nós não termos conhecimento das coisas que hão de vir. Nós também não temos expectativa. Como será este mundo? O que será este mundo? Como que viveremos neste mundo? Quais são as promessas de Deus para nós neste mundo? Então, se nós só temos o conhecimento das coisas deste mundo presente, como é que nós vamos criar expectativas do mundo vindouro? Se essas coisas não se falam, se essas coisas não se pregam, se essas coisas não se ensinam, se essas coisas, meu irmão, não chegam ao nosso conhecimento, já há uma deficiência na nossa inclinação. Nós não queremos saber do futuro, nós não queremos saber, a não ser se nós vamos ser ricos, a não ser se nós vamos ser abençoados, a não ser se nesta terra nós teremos tudo o que nós sonhamos. Mas no mundo vindouro, no mundo por vir, muitas vezes nós não temos a mínima vontade de saber. E eu creio que isso denuncia o nosso coração, mas mais do que isso também denuncia a nossa falta de sabedoria acerca dessas coisas. E quando nós estudamos a palavra de Deus nesses assuntos, eu creio que a esperança se desperta em nós. E eu gostaria que isso de fato acontecesse comigo e contigo. Que nós, mantenhamos viva esta esperança. Mais do que simplesmente porque é um assunto bíblico. E já por si só deveria ser motivo para nós estudarmos. Por que devemos estudar? Porque é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que é apto para o nosso desenvolvimento. Mas mais do que isso, é para que nós tenhamos viva esperança. E vivamos à luz dessa esperança. Que nós possamos ser nutridos para nos mantermos, assim como disse lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos de número 10 e 11. O justo se torna ainda mais praticante de justiça. O santo se torna ainda mais santo. Então, o meu intuito a compartilhar esse assunto é exatamente isso: despertar a viva esperança. E parece que Paulo vai dizer que este é um grande atributo, vamos dizer assim, uma daquelas 3 grandes características que deve permear a todos nós. Abra sua Bíblia lá, na 1 de Coríntios, capítulo de número 13. E às vezes nós falamos de esperança, o cristão, e às vezes a esperança do cristão se resume para as coisas dessa vida. Eu tenho esperança, pastor. Aí, que esperança você tem? Não, que eu vou comprar um carro novo. Que esperança você tem? Que eu vou comprar uma casa nova. Que esperança você tem? Olha, pastor, que eu vou conseguir o emprego dos sonhos. Que esperança você tem? Que eu vou casar, vou ter muitos filhos. Que esperança você tem? Que eu vou mexer aqui, vou ser campeão olímpico. Não que isso por si só tenha algum problema, entende? Mas, se isso for tudo, e quando você chegar lá, o que será da sua vida? E quando você alcançar essas coisas, e você perceber que aquilo é correr atrás do vento, que aquilo não pode satisfazer, que não pode te dar completude, que aquilo, por mais honesto, justo e bom que possa ser, porque isso tudo que eu disse não tem pecado em si mesmo, mas se isso for o fim em si mesmo, então essas coisas, meu irmão, não vão ter, sentido algum, valor algum, principalmente sabendo que nesta vida o tempo voa, a vida passa, e logo nós vamos ter que dar, irmão, conta daquilo que nós fizemos. Quer estejamos conscientes disso ou não? Mas veja aqui,
o que Paulo está dizendo? Na 1 Coríntios, capítulo de número 13, se você achou, está mais rápido que eu. Olha o que Paulo vai dizer, quais virtudes que devem permear e permanecer na vida do cristão. Ele vai dizer o quê? Agora, pois, capítulo 13, versículo de número 13, para que você não esqueça, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, agora, pois, permaneçam o quê? Permaneçam o quê, meu irmão? Não acharam? Ninguém achou o 13, 1 Coríntios? Agora permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. De fé e amor nós falamos muito, né? Fé para conquistar, fé para ter, fé para possuir, fé, né? A gente fala de fé. De amor, nem vamos, né? Perder tempo aqui, né? O amor está na língua, na ponta, né? Dos lábios de todo mundo. E a esperança, quando se fala de uma esperança apenas para esta vida. Esperança apenas, meu irmão, para o aqui e o agora. Mas será que é dessa esperança que Paulo está falando, que deve permanecer? Será que é essa esperança que Paulo vai dizer, irmão, que tem que permanecer em nós? Eu creio que não. Ele está falando de uma esperança escatológica. Ele está falando de uma esperança que permeava o Antigo Testamento, a vida daquele povo. A esperança que um dia o Senhor faria nova todas as coisas. Que o Senhor daria fim a todo o sistema opressor. Que o Senhor colocaria debaixo dos pés os nossos inimigos. E então nos daria paz. E veríamos eternamente um relacionamento perfeito com Ele. E eu creio, irmão, que essa esperança deve permear quando nós estudamos esse assunto. Jesus, em Mateus capítulo 24, eu gostaria que você fosse comigo lá. Eu estou recapitulando tudo, tá, irmão? Desculpa se eu atropelei e falei um monte de coisas lá do Antigo Testamento. É que eu estou dando um passo para trás, para que nós continuemos avançando. Nesse grande sermão, né, profético do Senhor Jesus, revelou muitas coisas aos seus. Olha o que ele diz, versículo 43 e 44, diz assim: mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, qual é a atitude que nós temos que ter em relação às coisas do mundo vindouro? Versículo 44 diz: por isso, ficai também vós aperfeiçoados ou apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, queridos, quando nós falamos, e nós vamos falar muito sobre, nesse segundo semestre de 2023, sobre esses assuntos, é para que nós estejamos preparados. Não é simplesmente, sabe, despertar a nossa curiosidade, despertar o nosso interesse, né, pelas coisas ocultas, misteriosas. A Bíblia vai dizer que as coisas ocultas e misteriosas pertencem a Deus, isso não compete a nós. Mas aquilo que Ele nos deu a saber, isso sim. E qual o propósito disso? Nos fazer estar atentos, vigilantes, para não sermos surpreendidos. Porque na hora em que nós não cuidamos, perceba, é numa hora que a gente acha que não vai acontecer. É naquela hora que a gente acha que o Senhor está demorando demais. Ah, pastor, esse negócio a gente já ouve há tanto tempo, que o mundo vai acabar, que o Cristo vai voltar. Já são 2000 anos depois de Cristo e nada mudou. Mas Jesus já havia advertido. É quando, meu irmão, as pessoas acharem que já foi. É quando as pessoas não estiverem mais esperando. É nesse exato momento em que o Filho do Homem virá. Mas nós precisamos estar preparados, com a nossa candeia acesa, com a nossa lamparina acesa. E o meu intuito, meu irmão, é fortalecer-nos nesse sentido. Ok? Então, Deus fez uma promessa. Essa promessa começa lá com a semente da mulher. Gênesis 3, capítulo 15, nós já lemos
O Senhor prometeu que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, essa expectativa do Redentor vindouro permeou todo o Antigo Testamento. Ok? Por quê? Porque esse Redentor iria esmagar a cabeça da serpente. E nesse versículo, Deus revela todo o seu propósito salvífico. É por isso que alguns estudiosos vão dizer que essa é a promessa mãe de toda a Escritura. Nessa singela revelação de Deus, na promessa de Deus, meu irmão, tudo está ali incumbido. É como se fosse uma incubadora mesmo. A pequena semente foi plantada. E disso tudo, meu irmão, escorre toda a história de redenção. Deus prometeu que um descendente iria esmagar. E aí, meu irmão, Deus revela de forma extraordinária. Embora, se nós tivéssemos apenas esta promessa e não mais todo o Antigo Testamento e o Novo, nós não saberíamos o que seria. Mas hoje nós percebemos e entendemos. É por isso que alguns autores vão dizer: ali está a promessa mãe de tudo o que a Bíblia nos ensina. E o Antigo Testamento é premiado por essa expectativa. E é interessante, querido, que desse ponto em diante, tudo aponta para o cumprimento desta profecia. Tudo na Bíblia. E nós já falamos um pouco sobre isso. Vamos lá, descendente de Abraão. Depois, lá vai vir Gênesis 49, versículo 10, da tribo de Judá. Depois, esse descendente, irmão, ele vai ser um descendente do trono, da dinastia de Davi. Você vai ver ainda, uma nova aliança sendo realizada. Por quê? Porque Deus fez aliança com o homem, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com seus descendentes. Mas o homem falhou nesta aliança. O homem peca. O homem é levado ao cativeiro. O homem é arrancado da terra que Deus havia plantado, a terra que manda leite e mel, lembra? Por quê? Porque permanecer naquela terra era condicional. Se o povo obedecesse, se o povo mantesse a obediência. Lembra que Moisés vai dizer: aquele povo está sendo tirado do Egito, colocam diante dele, Moisés coloca diante dele o que Deus está falando, e vai dizer: se vocês obedecerem, o Senhor vai fincar, vai firmar, e vocês vão herdar essa terra para toda a eternidade. Mas o povo desobedece, cai, é arrancado, levado, primeiro o reino do norte pelos assírios, depois Judá pelo reino da Babilônia. Mas o juízo sendo ainda executado, Deus suscita alguns profetas, primeiro para dizer que aquilo que está acontecendo com o povo é por causa da desobediência, e que Deus está pesando a mão por causa da desobediência, e está levando o povo para uma terra estranha, para uma terra estrangeira por causa da desobediência. Mas esse Deus, assim como lá em Gênesis, irmão, sentenciou Adão pagar o preço de comer pelo seu suor, e a mulher dar à luz dores, assim como Deus sentenciou pena lá e deu graça, concedeu graça ao declarar que um descendente viria, quando o Senhor também suscita os profetas, ele faz a mesma coisa. Vai dizer: olha, vocês estão sofrendo, mas Deus vai fazer uma nova aliança, vai restaurar. Mas Deus, a despeito de vocês, vai fazer algo novo. Então ele suscita profetas como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, para dizer que esta aliança que Deus vai fazer agora é uma aliança nova. Vai chegar um tempo que o Senhor vai arrancar esse coração de pedra do homem, esse coração que insiste em pecar, em desobedecer, e então colocará um coração de carne. E mais do que isso, colocará neles o seu próprio Espírito. E esse Espírito que vai capacitar agora esse povo a não mais romper com a aliança com esse Deus. Ele faz essa promessa de restauração. Eu vou avançar um pouquinho, depois a gente lê esses versículos na próxima semana. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei a minha lei, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Agora a aliança não depende mais, irmão, da vida em perfeita obediência do homem. É Deus que vai fazer com que essa aliança se cumpra, mudando a disposição do coração do homem. É aqui que está, né, a diferença. Provando mais uma vez com isso, irmão, que é apenas a graça de Deus que pode nos fazer permanecer firme nos seus caminhos. Se Deus não mudar essa chavinha dentro de nós, se o Espírito Santo de Deus não mover o nosso coração na sua direção, nós seremos como o povo da antiga aliança. Romperemos e continuaremos rompendo, mesmo sendo castigados. Não há em nós capacidade, mas Deus fala: eu farei uma aliança nova. E essa aliança agora vai depender da minha exclusiva ação. Eu vou fazer com que isto aconteça, sem tornar o homem obrigado, sem que o homem se torne um marionete. Por quê? Porque esta graça de Deus é moldar a disposição do coração humano. Deus faz isso mudando a disposição do coração. Por isso que ninguém vai forçado para o céu, e também ninguém vai obrigado para o inferno. As pessoas vão para o inferno por livre, espontânea, vão caminhando, vão correndo. Mas para o céu, para que elas possam ir, o seu coração precisa ser mudado. Por isso que é graça, por isso que é segundo a eleição, e não segundo quem quer e quem pode, mas de Deus usar a sua compaixão. Mas pode ter certeza, todo aquele que deseja, todo aquele que anseia por Deus, de maneira alguma ele vai lançar fora. Porque antes de você desejá-lo, antes de você ansiá-lo, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te resgatou, Ele colocou o seu Espírito em você, e então você o deseja, então você o quer. Do que isso importa para nós hoje, pastor? Principalmente à luz daquilo que foi lá no Antigo Testamento. É aquilo que nós falamos, e eu volto a repetir: para que aquele que é justo pratique obras de justiça, para aquele que é santo demonstre mais santidade. Porque isso é sinônimo de que de fato o Espírito está atuando em nós. E no livro de Apocalipse, meu irmão vai dizer: quem tem o Espírito, e o Espírito é a noiva, dizem: vem. Nós ansiamos e apressamos a sua vida, e vivemos à luz desta realidade. E se porventura você não tem tido desejo para que isso aconteça, não tem pensado sobre isso, peça ao Senhor que Ele derrame sobre você o seu Espírito, que você aprenda a ansiar pelas coisas do mundo vindouro, que você não fique criando expectativas e esperança apenas para esta vida. Volto a repetir: não é problema sonhar, mas se o seu sonho se resume a uma coroa corruptível, o que você fará quando ela perder o valor? O que você fará quando esta casa terrestre se desfizer? O que será da sua vida? Que nós possamos viver na esperança, nesta viva esperança, que não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e viver à luz desta verdade.